Estudos, trabalhos, contas para pagar. São muitas as responsabilidades do dia a dia. A busca por uma vida mais saudável e equilibrada é o desafio da maioria das pessoas atualmente. Mas quais as melhores técnicas, tratamentos e alternativas para conseguir manter a saúde em dia? Para falar sobre a terapia ortomolecular, convidamos hoje para o nosso Análise Direta a biomédica e terapeuta ortomolecular, doutora Alessandra Morgado. Obrigada, viu, doutora? Olá, Denise, eu que agradeço a oportunidade de você me chamar novamente aqui. Sempre bom recebê-la. Explica para nós, então, primeiro, o que é a terapia ortomolecular? Tá. A terapia ortomolecular, ela é a organização das moléculas químicas dentro do nosso organismo. Tá? Então, o princípio da terapia ortomolecular, a palavra orto, né? Orto vem de correto, de adequado, molecular. Então, são as moléculas corretas. Quando que é necessário utilizar a terapia ortomolecular? Olha, a terapia ortomolecular, ela pode ser utilizada sempre por qualquer pessoa. Não é preciso estar doente para poder procurar uma terapia ortomolecular, tá? Então, todos podem utilizar, todos podem se beneficiar, porque o propósito dela é aumentar a saúde. E por que a medicina ortomolecular é considerada uma prática holística? Porque ela enxerga o paciente, o ser humano, como um todo. Então, ela não desmembra, né? Ela vai cuidar do emocional, do físico. Então, é um todo, por isso que ela é holística. Por isso que também não tem que ficar doente para procurar exatamente. Isso? Ela é uma prática bastante utilizada na prevenção, mas também é curativa. É uma prática antiga? Quando que essa terapia foi criada? Olha, existem relatos desde 1920, já utilizando vitaminas para curar algumas doenças. Mas em 1960, Linus Pauling deu assim uma adiantada nesse processo, né, da terapia ortomolecular. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil ela já tem há algum tempo também, mas a partir de nos anos 80, né, eu acho que 87, mais ou menos, que ela foi ficando mais difundida. E como que essa medicina investiga as moléculas do organismo de uma pessoa? Tá. Essa investigação, Denise, ela é feita através de uma consulta, onde se tem vários critérios, tá? Então, desde o comportamento, né, até observar as emoções, o estilo de vida, e aí os exames, que são os exames laboratoriais clínicos, mas a interpretação é que é diferente, é que tem uma interpretação especial. E existem alguns outros exames que são mais específicos mesmo para o tratamento ortomolecular. Agora, tem casos indicados e contraindicados do uso da modalidade aí da terapia ortomolecular? Certo. Não, contraindicado não tem, né? O que é necessário é que seja um profissional competente, né? Mas assim, contraindicação não, porque o nosso organismo ele vai receber substâncias que são conhecidas por ele, né? Então, são nutrientes que nós encontramos na alimentação. Então, todos os nutrientes são reconhecidos desde que o nosso Deus nos fez. Então, o nosso corpo não vai ter nenhum problema, nenhum efeito colateral com isso. Não tem efeito colateral? Não tem efeito colateral. Se for feita por um bom profissional, não. Se for uma dose altíssima de algum mineral, de alguma vitamina, aí sim. Mas a ortomolecular... E quais são as vantagens da terapia ortomolecular e com relação à medicina comum? Costumo dizer, Denise, que não é que tenha vantagem uma sobre a outra. As duas são importantes, né? Se você tem um paciente que está numa UTI, naquele exato momento, a ortomolecular não vai ser benéfico para ele, mas a alopatia sim, né? Então, depende do que aquela pessoa precisa, mas nenhuma tem vantagem sobre a outra. Agora, as duas são importantes. Quando a pessoa procura, então, a terapia ortomolecular, o que ela tem que mudar? É só ela tomar essas vitaminas, em cápsulas, não sei se tem líquido em cápsulas também? Sim. Como é que... O que ela tem que mudar? É só tomar não é remédio, né? Não, essas não são vitaminas, remédios, esses nutrientes, e o que mais que ela tem que fazer?
Na verdade, como a gente comentou, que a terapia ortomolecular é uma terapia holística, então ela vai ter que rever o estilo de vida, né? Se ela chegou até o consultório com alguma queixa, então a gente tem que investigar essa queixa e aí ela vai ter que rever todo o estilo. Se ela for uma pessoa sedentária, se ela se alimenta muito mal, se ela come alimentos com baixo teor nutritivo. Então ela vai ter que fazer uma mudança geral, né? Vai ter que mudar os hábitos dela para ela poder chegar no objetivo dela. Que o objetivo é você estar saudável, né? É você ter todos os seus sistemas, todos os seus órgãos funcionando bem, né? De maneira que você não se sinta desconfortável com o seu corpo. Tá certo. Então, é uma mudança primeiro, então, na mentalidade, é isso? Primeiro na mentalidade, porque o que acontece, Denise, é que a pessoa, quando ela começa a praticar novos hábitos e ela passa a ter uma sensação de bem-estar, ela não quer voltar como ela era antes, né? Então, isso é um incentivo para que ela continue numa vida mais natural. Agora, esses nutrientes, essas vitaminas, eles têm que ser ingeridos sempre, é isso? Ou não? Ou isso é só no começo, depois, através dos alimentos mesmo, exatamente, a pessoa vai colocando aquilo no ela organismo. vai aprender, né, quais são os alimentos que são mais nutritivos, o que vai ser melhor para ela. E no momento em que ela está tratando, se houver necessidade da suplementação, a gente pode fazer essa suplementação, que existem várias formas de fazer essa suplementação. Mas a alimentação, ele é o fator principal, porque é ali que nós encontramos tudo que o nosso corpo precisa. Tá, atividade física também super recomendado sempre. Super recomendado, porque a atividade física, ela vai trabalhar principalmente com a nossa circulação. E a nossa circulação é através do sangue que todas as nossas células recebem nutrientes e oxigênio. Então, uma pessoa sedentária, ela tem dificuldade até mesmo para nutrir as suas células. Tá, a gente falou então que não são medicamentos. O que é usado na medicina ortomolecular? Você trouxe algumas coisas aí para mostrar pra gente, né? Eu trouxe sim, tá? A medicina ortomolecular, a gente tem cápsulas, tá? São cápsulas, vamos mostrar. Isso, são cápsulas, onde através, né, de via oral a gente pode suplementar vitaminas, minerais, aminoácidos, tá? De acordo com a necessidade daquele cliente, tá? A gente também tem, você pode tampar aqui, a gente também tem na forma líquida ionizável, tá? Aqui a gente pode estar passando através da pele, então seria uma ortomolecular via transdérmica. Sabe o princípio da absorção? Pele, então, passa na pele. Passa. Sabe aquele princípio da absorção de hormônios na forma de adesivos? Seria mais ou menos a mesma coisa. Pode ser feito também na forma de gel também, né? E a gente também pode fazer algumas substâncias na forma de flaconetes. Pessoas que têm mais dificuldade de engolir cápsula, às vezes idosos, alguém que está em algum tratamento. Ao invés de encapsular, ela toma esse líquido. Isso. Aquelas substâncias que são mais palatáveis, daí a gente pode fazer tanto nesses flaconetes como em sachês, que você pode misturar em algum suco, em algum iogurte. Esses sachês são pozinhos e pode até ter algum sabor, tá? Então facilita bastante o tratamento. Bacana. Explica então qual a diferença da medicina ortomolecular e a biomolecular. Na verdade é a mesma coisa, né? Bio, molécula viva, né? E ortomolecular, molécula correta, mas o tratamento, a finalidade é a mesma. Por que só depois de tantos anos, depois de ter sido criada, a terapia ortomolecular passou a ser divulgada de forma mais ampla? Porque os estudos, né, foram avançando, né? Se consolidando de verdade, resultado. Exatamente. Então, esperaram muitas pesquisas para poder comprovar. E hoje ela é uma prática regulamentada. Isso acontece com toda pesquisa, toda terapia. Exatamente. Tudo que é no começo sempre demora um pouquinho mais para se tornar ampla a divulgação. É verdade. Isso sempre? É assim, Denise. Agora, qual a relação da terapia ortomolecular com os nossos hormônios? Tá, tem uma relação muito grande, porque esses minerais, essas vitaminas do nosso organismo vão fazer com que as nossas células funcionem corretamente, né, com que elas funcionem bem. E as nossas células de glândulas que produzem hormônios, elas precisam estar bem, né? São vários os benefícios, São então, vários, né? Então a relação ela é muito grande. O que eu te disse, a ortomolecular ela vai cuidar num todo,
né? Então, é uma maneira muito inteligente de você gerenciar a sua saúde, né? Que muitas pessoas não tinham noção, né? Se alimenta de qualquer forma, de comidas erradas, né? E esquece do valor nutritivo daquele alimento, porque ele vai desempenhar uma função importante dentro do nosso organismo. Agora, né? a terapia ortomolecular, ela é eficaz para a gente combater a obesidade? Olha, ela é muito eficaz. Por quê? Muitas vezes a obesidade, ela está relacionada à intoxicação orgânica, ao mau funcionamento de algumas glândulas que produzem alguns hormônios, né? Então, quando você começa a corrigir isso, você começa a dar nutrientes para as suas células vão desempenhar as funções da melhor maneira possível. Então, você vai organizando o seu corpo. Então, tem muita gente que faz terapia ortomolecular e automaticamente vai perder peso. Às vezes nem é para... Não é para isso, mas às vezes perde peso. Porque você dá uma aceleradinha no metabolismo, que tudo passa a funcionar melhor, né? Agora, se a pessoa tem esse propósito, então a gente consegue fazer com que, além de organizar, a gente faça uma orientação alimentar nutritiva com baixo teor calórico para poder ajudar essa pessoa a perder peso mais rápido. Mulheres que sofrem com a TPM também podem ter resultados positivos? Ajuda bastante, muito bom, tá? Muito bom, porque a TPM, ela na verdade é uma descompensação, né? Você tem uma alteração muito grande, uma oscilação hormonal em determinado período do mês, e você fica muito irritadiça, né? Nós sabemos disso, né? Como é que funciona, né? Então, a terapia ortomolecular ajuda bastante, tem resultados assim, maravilhosos. Então, na verdade, às vezes você vai para combater a obesidade, acaba combatendo a obesidade, se livrando de outros problemas aí que você tinha também, é Exatamente. Isso porque ela é um tratamento holístico. Tá? E também, se você Cuida muda a sua mentalidade, a pessoa passa a praticar atividade física, a levar uma vida mais saudável. E aí, esses suplementos aqui, se forem necessários, também. E depois dá para tirar? Dá, com certeza. Isso não vai é só ter que no primeiro tomar essas momento. cápsulas sempre, talvez. Não, de jeito nenhum. Porque dela vai aprender a cuidar, né? A gerenciar a sua saúde, né? Porque às vezes a pessoa chega no consultório e ela tem uma carência muito grande. Então, só através da alimentação não é suficiente. Por quê? Ela tem uma carência por algum motivo. Pode ser porque ela não come bem ou pode ser porque ela não tem absorção boa, né? Então, se os intestinos não funcionam bem, então ela vai precisar de uma suplementação e vai precisar de uma desintoxicação orgânica para fazer com que o organismo dela passe a absorver. E depois de algum tempo, ela não precisa mais da suplementação. Ela consegue extrair isso do próprio alimento. É um aliado aí para a longevidade? Com certeza. É um aliado maravilhoso, né? Olha, nós vamos envelhecer naturalmente, né? Então, é um processo fisiológico. Então, as nossas células, a cada dia, vão ficando mais cansadinhas e ela vai envelhecendo. Só que a velocidade desse envelhecimento é que a gente consegue trabalhar com a terapia ortomolecular, tá? Porque você vai envelhecer. Dá, então, para as nossas células envelhecerem um pouquinho mais devagar? Dá, exatamente. A gente não consegue voltar, né? A gente não consegue voltar a 10 anos, 20 anos, isso é impossível. Mas a gente consegue diminuir a velocidade do envelhecimento. Esse ritmo, é isso? Exatamente. Tá? Existem pessoas que estão envelhecendo muito mais rápido. Tanto Denise, você já deve ter ouvido falar que nós temos duas idades. A idade cronológica e a idade biológica, né? Então, tem pessoas que têm 30 anos, né, e têm uma aparência de 40. Então, a idade cronológica é 30, mas a biológica pode ser 40. E também o inverso, uma pessoa que tem 40, né, mas a idade biológica dela é de 30, de 28. Isso é que todo mundo quer, né? Exatamente. Então, com a terapia ortomolecular, é possível, sim, desacelerar esse ritmo. Essa velocidade, exatamente. Porque muitas pessoas que usam o tabaco, que é um fator de envelhecimento, não bebe moderadamente, sedentário. Então, esse processo natural, ele acaba se acelerando e a pessoa vai vendo, né? Marcas surgindo, né? O cansaço, não tem mais aquela vitalidade, aquela disposição. E a terapia ortomolecular, como ela vai mexer em todo um estilo de vida,
Então, ela consegue fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo mais jovens, né? E no tratamento contra o câncer? Há relatos de avanço na busca da cura do câncer com a terapia ortomolecular? Falar em cura é assim um pouco difícil, né? Porque depende de cada organismo, depende do tipo de tratamento. No câncer, a terapia ortomolecular não pode atuar sozinha, né? Não pode. A gente precisa dos tratamentos paralelos, né? Então não dá para ficar só na terapia ortomolecular. Você tem sim que fazer o que tem que ser feito na medicina comum. Exatamente. O paciente de oncologia, ele precisa dos medicamentos, ele precisa muitas vezes da quimio, da radioterapia. Mas a ortomolecular, ela vai ajudar a minimizar os efeitos colaterais desses tratamentos. Tá? Então, eu tenho assim, vários casos de pacientes meus que não teve quase queda de cabelo, aqueles enjoos depois da químio, porque você vai fortalecendo. Passa muito mal, exatamente. Então, o que acontece, Denise, é que a pessoa já está mal emocionalmente, né? Esse é o primeiro passo. Você estando mal emocionalmente, passa a perder mais nutrientes. Aí faz um exame, faz um tratamento, né? Através, vamos dar o exemplo de uma químio, que esse tratamento vai produzir um desgaste maior ainda das células. Então, essa pessoa, ela precisa de nutrição. Ela precisa de vitaminas, ela precisa de várias substâncias que ela está perdendo. Então, quando ela consegue deixar isso mais equilibrado, o corpo dela consegue reagir melhor. E isso vai fazer com que o tratamento seja mais evolutivo. Tá? Então, a terapia ortomolecular, ela é assim, um ajudador muito bom em pacientes de oncologia. Agora, por exemplo, a pessoa descobre que tem câncer em qualquer parte do corpo. A partir daí, ela já pode procurar, além do que é feito na medicina comum, ortomolecular, ou se ela já estiver fazendo antes, é melhor? Em qualquer momento que ela começar, ela vai ser beneficiada. Em qualquer momento. Se ela começar antes, ela vai se preparar melhor para receber medicamentos tão fortes, né? Então, ela vai começar a fazer uma desintoxicação no organismo dela, ela vai começar a se preparar para poder receber os tratamentos. Mas se não for possível, se for depois, ela também vai receber benefícios. Alessandra, vamos voltar um pouquinho então na parte da obesidade. Como é que é feita a reeducação alimentar na terapia ortomolecular? Tá. Muitos obesos, eles são obesos, mas eles não estão saudáveis, né? Não é porque ele come bastante que as células estão nutridas. Tem obeso, né? Com anemia, por exemplo. Exatamente, né? Vários, né? Então, o que acontece? A ortomolecular vai identificar quais são essas carências, né? Vai fazer a reposição dessas carências e é interessante, se você parar para pensar, uma célula que está nutrida, ela não está com fome, ela não fica pedindo o tempo inteiro para comer, né? Então, você acaba trabalhando até aquela impulsividade de comer, né? Você consegue saciar mais. E o fator emocional, né? Trabalhando minerais que ajudam a diminuir a ansiedade, que ajuda a diminuir a compulsão, dando minerais que vai suprimir a vontade de comer o doce, de comer o carboidrato. Então, dá para ajudar bastante na obesidade. E aí depois a pessoa aprende a escolher o alimento correto. Exatamente. Depois que ela tiver mais, que ela estiver equilibrada, aí ela sabe o que fazer. Ela vai ser orientada durante o tratamento e depois ela sabe da continuidade naquilo. Agora, existe caso de a pessoa ter excesso de alguma vitamina, sais minerais no corpo? Como é que é a medicina ortomolecular? Sais minerais é mais difícil, mas existe sim vitaminas. É a mesma coisa, quando se faz os exames clínicos, laboratoriais, que identifica a carência, faz a suplementação, e quando identifica o excesso, você vai reduzir a ingesta daqueles nutrientes para você conseguir fazer o equilíbrio. O que são radicais livres? Isso daí ficou na moda, né? Um tempo, muito todo se falou mundo aí falando. De radicais livres. Na verdade, muita gente não sabe do que se trata. Olha, os radicais livres são moléculas instáveis. Tá? Essas moléculas, elas vão atrapalhar o funcionamento celular. Tá? Então, elas podem atrapalhar, como podem lesar e matar uma célula. E a produção do radical livre, ela é fisiológica.
você querendo ou não, você faz Todo radical mundo, livre. então, produz Todo radical mundo livre. faz. Para você ter uma ideia, Denise, o ar que nós respiramos, né, o oxigênio, ele produz radical livre. Então, cada vez que nós inspiramos e expiramos, foram feitos radicais livres. Tá? 93%, 97% vai se transformar em água, 3% vai se transformar em radical livre. Só que nós não temos só essa fonte de radical livre. Hoje nós temos várias fontes. A poluição é uma fonte, a radiação é uma fonte, a radiação iônica é uma fonte. Então, TV, rádio, antenas, celulares. Então a gente fica sendo massacrados por radicais livres. Mas o importante dessa história é que o nosso organismo, um sistema perfeito, ele tem um neutralizador de radical livre. Tá? Só que se a gente estiver fazendo muito radical livre, esse neutralizador não vai dar conta. O neutralizador é nosso mesmo. É nosso. Tá? Só que também, conforme a gente vai envelhecendo, todas as funções vão envelhecendo junto. Então você vai fazendo, inclusive você vai fazendo menos neutralizador de radical livre. É aí que a ortomolecular entra com os antioxidantes. Tá? Que é para poder de exatamente. Porque o radical livre, como ele vai instalar na célula, pode lesar e vai matar a célula, então ele vai acelerar o envelhecimento. Então, quando você toma os antioxidantes, você reduz radical livre, você se preserva por mais tempo. Tem algum alimento esse antioxidante? Temos sim. Tem um antioxidante que eu gosto bastante, que é o selênio, que é um antioxidante muito bom e que a gente encontra nas castanhas, né? A nossa castanha do Pará, ela é rica em selênio. Então, se você comer uma, no máximo 2 castanhas por dia, também, exatamente. Né? Se você comer 1 ou 2 por dia, você já tem ali um antioxidante. Já fez a parte. Fez um pouquinho. A vitamina C também, tá? É um antioxidante muito bom. Tanto é que a gente tem vitamina C em cosméticos, né? Para passar no rosto, para a gente oxidar menos, para fazer menos radical livre. Agora, a medicina ortomolecular ainda é considerada de alto custo para o acesso da população. O que torna essas consultas e o tratamento caro? É o seguinte, Denise, uma consulta ortomolecular, ela é uma consulta muito mais demorada, muito mais minuciosa, já que você tem que observar o todo, né? Não dá para fazer em 15 minutos. Não tem como. Você tem todo um questionário. Olha, uma terapia ortomolecular... Esse é um questionário, então. É um questionário desenvolvido, nós chamamos de mapa, né? Está dentro do mapa de Ménetrier, né? É um questionário, ele é longo, extenso, você tem que observar bem as respostas. Responde várias perguntas. Exatamente. A pessoa tem que estar disposta mesmo a mudar, né? Porque Tem aqui que ela tem que contar, falar a verdade para o profissional, né? Então, é uma consulta diferenciada, né? E depois os exames, as interpretações. Então, tudo isso acaba encarecendo um pouco mais. E também, você não tem um medicamento, né? Um medicamento dentro da terapia ortomolecular. Cada pessoa é uma fórmula diferente, é um tratamento personalizado, né? Nenhum de nós somos iguais quimicamente. Agora, hoje em dia a gente tem muito estresse, muita gente com depressão. Dá para tratar isso com a terapia ortomolecular também? Dá sim, tá bom? A falta de alguns minerais, ela vai trazer prejuízos no emocional e também no físico, tá? Então é assim, a depressão, o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, todos esses sintomas, eles acabam, como que eu posso dizer? Acabam tendo uma correlação com o físico, né? Então, uma pessoa assim que está muito triste, as vias respiratórias ficam mais fragilizadas. Uma pessoa que está muito preocupada, muito estressada, ela tem queda de cabelo. Então, você acaba fazendo essas correlações. Por isso que as perguntas são importantes, porque você vai casando uma coisa com outra, então dificilmente ele está mentindo, o paciente. E se ele mente, logo você percebe que... Aí você faz uma outra pergunta para poder descobrir aquele mistério, né? Criança, ok também fazer a terapia ortomolecular. A terapia ortomolecular, ela pode iniciar nos primeiros meses de vida, tá bom? Porque você vai... Terapia ortomolecular não é alimentação correta? Então, você começa a fazer a alimentação correta com o seu filho. O filho, Denise, ele é espelho dos pais.
Se o pai come exageradamente, se o pai come tudo errado, se o pai só come fritura, refinados, processados, a criança vai comer igual. A criança não tem noção que aquilo vai ser prejudicial para o futuro. Se os pais fazem tudo correto e vão falando, vão ensinando, ela já vai adquirindo aqueles hábitos. Tá? Agora, a suplementação, somente se a criança tiver alguma patologia instalada. Daí ela vai fazer uma suplementação. E aí vai entrar dentro do conceito pediátrico, né, que vai ser dose conforme peso. Né? Agora, antioxidantes, não, isso não se dá para a criança, porque o sistema dela está funcionando perfeitamente. Então, dificilmente, antes de 15 anos, entra com algum tipo de antioxidante. Tá certo. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre terapia ortomolecular. A gente vai dar uma mudada aqui, vamos trazer uma maca. Te conto já já o que vai acontecer. Não saia daí.